fixer was a handyman. He could handle anything. He was my granddad. He grew his own food and he could fix his own car. I watched it all happen in our backyard. Como e onde que você começou essa carreira? Desde o primeiro estágio até onde você está agora? Eu comecei minha carreira estagiando num laboratório dentro da universidade, e a partir daí eu fui conhecendo muito mais o trabalho de publicidade, porque no laboratório você tem todas as áreas ali, mídia, criação, planejamento. Então eu comecei a entender melhor como funcionava uma agência de publicidade, e a partir daí eu já me encaixei onde eu queria, que era a criação, a parte de mídia, que eu identifico bastante. Então, dentro desse espaço da universidade foi quando eu iniciei minha carreira. Aí, a partir daí, eu fui buscar profissionalmente novas agências de publicidade. Então, eu comecei a estagiar em uma agência de publicidade aqui em Campo Grande, em 2 agências. E aí, depois, foi surgindo naturalmente convites para fazer alguns trabalhos para alguns amigos que eu tinha. Então, eu comecei a fazer esse trabalho e eu dei o start na Táxi, né, que hoje é a Táxi, mas inicialmente foi dessa maneira. O seu sucesso você atribui ao seu talento, à sua persistência, criatividade ou teimosia? Ou uma junção de todos eles? Olha, eu vou ser bem sincero, eu acho que é isso pelo menos foi uma experiência minha, comigo. Eu acho que é tudo uma etapa na vida. Primeiro você tem que ter talento, né, para fazer o que você quer. Depois você tem que ter criatividade, porque a vida te mostra muitas barreiras, muitos caminhos, muitas possibilidades, muitas dificuldades. Então você tem que ter criatividade. E num lado é bom ter criatividade, que todo mundo tem que ter. E persistência, eu acho que é fundamental, porque sem persistência são etapas. Então eu acho que você tem que ter tudo isso que você me perguntou, é necessário tudo. Persistência, muito persistência, porque nem todo dia é igual, né? Tipo, às vezes você fala publicidade, é uma agência de publicidade, tem todo aquele glamour que se cria, mas é uma empresa que, se você gosta do que você faz, você se adapta muito fácil às situações, mas também tem as outras possibilidades que no caminho surgem, né? Tanto experiências positivas e negativas que você tem que tirar de letra, né? Então, acho que persistência é fundamental nesse ponto. Então, tem que ter tudo junto. Se você tiver tudo, você é um profissional assim, completo. Acho que tem que ter qualquer tipo de profissão. Sim, e a teimosia? A teimosia também, porque na hora de aprovar uma logo, na hora de aprovar um job, ou na hora de você apresentar, assim, você tem um projeto que você acredita, se você não tem teimosia, você nunca vai adiante. Então, a teimosia nesse sentido, você tem um projeto, enfim, uma ideia, um sonho, então você tem que ter teimosia, né? Que é a mesma coisa que a persistência, acho que uma coisa é ligada à outra, né? Então, você sempre está ali, em cima da teimosia e na persistência para poder alcançar o que você quer, né? Acho que é isso. O que foi mais difícil na sua trajetória profissional até os dias de hoje? Que pergunta difícil, assim, porque eu acho que tem momentos que você tem altos e baixos, eu acho que em qualquer situação na vida e na carreira. Então, eu acho que talvez o que foi mais difícil, eu acho que romper preconceitos, né? Porque você já tem dentro do mercado que você está inserido, você já tem um pensamento determinado, né? Então você tem que mudar aquele pensamento, você tem que mostrar que esse pensamento é um pensamento melhor, que é um pensamento que talvez possa ser mais flexível, maleável, no sentido
de facilitar a comunicação dentro desse mercado, porque aquela coisa, né? Você tem no mercado, se você for pensar em Campo Grande, o mercado, quando eu me formei, que fazem quase 7 anos atrás, era um mercado totalmente arcaico, né? Então, assim, até às vezes hoje ainda tem algumas questões que ainda são, mas eu acho que o mais difícil foi mudar esse paradigma. Mas também não foi impossível, sabe? Então, eu acho que o mais difícil é essa mudança, né? Essa mudança de pensamento, essa mudança de paradigma. No seu ponto de vista, Pablo, o que é ética? Ética para mim é princípio, família, religião também, né? Eu acho que se você não tem esses 3 bases, a princípio, a família e fé, religião, eu acho que não existe, o mundo seria de ninguém, né? Então, eu acho que em primeiro lugar é isso. Você tem 3 bases, que é o princípio, né? Que você aprende, são a sua essência, o que você acredita, a família, né, que você que te gerou, e eu acho que também você tem que ter respeito ao próximo. Eu acho que, acima de tudo, ética é uma via, é mútuo, entendeu? Eu te respeito, você me respeita. Isso cria ética. Isso forma a palavra ética, então, tipo, é um respeito, né? Eu acho que é isso que é, acima de tudo, a ética, apesar de, às vezes, a gente não se deparar, né, dessa forma, mas eu acho que o princípio, por isso que eu te falo, às vezes a família que está a religião é importante, porque você consegue fazer disso uma essência sua. Acho que tem que ter, né? Acho que é princípio, é caráter. Ética é o caráter que você tem, então é fundamental ter, né? Pablo, durante a sua carreira profissional, você se deparou com alguma situação que faltou com a ética, e eu queria saber como que foi sua reação diante essa situação? Aconteceu já, acho que todo mundo está sujeito a tipo de situação que deixa você numa saia justa, mas a gente conseguiu, foi uma situação um pouco indelicada, na verdade, que foi proposta 2 agências participando de uma concorrência. A gente fez uma proposta, a agência fez outra, foi aprovada a outra, mas com a logo do que a gente apresentou, foi uma embalagem. Então acontece, a gente ficou sabendo depois, o cliente aprovou, mas isso foi uma questão que ficou um pouco indelicado, tanto para a agência que aceitou, como para o cliente que provavelmente sugeriu: olha, eu gostei disso, vou fechar com você, mas tem que ser dessa forma. E na vida a gente está sujeito a esse tipo de situação, às vezes sujeito a situações delicadas, que falta com a ética também, falta com, vamos dizer assim, com um pouco de respeito, e você tem que ter jogo de cintura. Eu acho que isso é fundamental, é aquilo que eu falei anteriormente. Eu acho que você tem que ter um pouco de respeito, você tem que ter aquelas 3 bases, a família e religião. Eu acho que isso você passa por cima de qualquer coisa. Eu acho que cada um responde por seus atos, eu acho. Qual a importância da credibilidade e como você faz para conquistá-la? A credibilidade eu acho que tem que ter, né? Fundamental. Para conquistar a credibilidade, você tem que fazer um bom trabalho, você tem que desenvolver, ter uma relação honesta com o cliente, você tem que... É uma relação de amizade. Eu acho que com a amizade você conquista qualquer tipo de relação. Credibilidade, tanto profissionalmente como pessoalmente. Eu acho que é fundamental ter credibilidade. Qual a principal característica para ser um bom profissional? A principal característica eu acho que ousadia, né? Eu acho que você tem que ser ousado no que você faz. Você tem que sempre mostrar o que você tem de melhor. Então, para você ser um bom profissional, você tem que apresentar algo que ninguém faz, ou apresentar um a mais, que é a ousadia, né? Então, acho que um bom profissional, ele sempre está à frente, né, dele mesmo, do tempo dele,
ele é um visionário. Eu acho que você tem que ter uma visão, você tem que ser visionário. Um bom profissional tem que ter muita ousadia. Bom, Pablo, para poder fechar a nossa conversa de hoje, eu queria que você deixasse uma mensagem para os alunos de comunicação social. Olha, o que eu posso deixar de mensagem para vocês é que vocês estudem bastante e se empenham, porque essa é a melhor fase da vida, né? É o momento que vocês estão na universidade, que vocês ainda têm possibilidade de errar, possibilidade de acertar, possibilidade de conhecer muitas pessoas, e é o começo de uma carreira. Então, eu acho que é fundamental você ter ética, que é o tema que vocês fizeram no trabalho. Eu acho que é fundamental, e muito criatividade, tem que ter engajamento. Eu acho que isso que eu deixo como conselho. Estudem bastante, pesquisem muito, porque o mercado hoje em dia ele muda todos os dias. Acho que é fundamental a pesquisa dentro da universidade. Hoje em dia eu mesmo sempre estou pesquisando na internet. Eu acho que existe milhões de possibilidades no mundo, então eu acho que você tem que estar com a cabeça aberta para poder enxergar essas possibilidades e o que é melhor, né? O que é bom. Acho que essa é uma dica que eu deixo para quem está, para você que está assistindo. I like to walk with you when it's night. I like to be the light that's missing and remind you every minute of the future isn't written, not yet. When there is love, when the heart feels heavy, we can lighten it up. If you've had enough, well, you can empty your glass and we can fill it back up. You know it's up to us to make it